Salve, salve, seja bem-vindo. Sou Paulo Ragan. Agradeço a sua presença, agradeço a sua paciência, a sua atenção. E hoje eu vim trazer um pouquinho da minha concepção do que eu aprendi durante a minha jornada, do que é cura, né? O que é se curar. Primeiro, a gente tem que parar para refletir, para pensar o que você precisa curar, né? Quando a gente vai falar de cura, a gente está falando de alguma patologia, de alguma doença, de alguma situação, seja familiar, seja afetiva, né? Seja qualquer tipo de situação que você esteja passando, seja física, emocional, mental, espiritual. E aí é importante a gente saber primeiro identificar, né? Para você poder, até mesmo quando você vai ao médico, né, para poder tratar uma questão física, você vai primeiramente passar por uma avaliação. Se você já tem algum indício, você já sabe, até porque ninguém é assim, são poucas as pessoas que sem nenhuma necessidade prévia vão visitar um médico. É muito interessante que fosse lugar comum para todos, não só a prática, mas o acesso também para um check-up, para um diagnóstico, para uma avaliação física, mental também, com terapias, emocional e espiritual, né? Através de alguma linha, seja de religião ou de algum praticante de terapia holística ou pessoa espiritualizada que pode auxiliar nessas questões, né? Então seria muito bom que nós, né, no mundo ideal, que a gente pudesse ter acesso a isso de maneira constante e pudesse fazer uso, né? Então, primeiramente, a gente tendo a noção de que é importante identificar quais os problemas, né, qual a situação, o que precisa ser curado, tendo em vista isso, eu, né, recomendo, se você tiver alguma questão física, vá ao médico. O primeiro profissional que você tem que buscar é o de saúde da medicina tradicional. Esse é o primeiro lugar que você tem que fazer. Se você está com algum problema emocional, mental, minha recomendação é você procurar um terapeuta da sua preferência, da linha que você preferir. Existem aí inúmeras formas de tratamento emocional, mental, que pode te auxiliar aí. E o importante, espiritualmente também falando, existem aí diversas pessoas que se predispõem ao servir ao trabalho, que é trabalho também. A gente precisa entender que não é brincadeira mística, não é farra, não é gracinha. É um trabalho, a pessoa dedica tempo, estudo e preparo, que vai muito além ali de uma consulta, de uma análise, de uma recomendação, de uma prática espiritual, qualquer coisa do tipo. Então, falando exclusivamente do corpo físico, se você tem algum problema fisicamente falando, a recomendação é você buscar um médico, você buscar a medicina tradicional, tá bom? Então, vamos deixar esse ponto aqui bem claro. Caminhando junto com isso, lembrando que a gente não separa a nossa mente, as nossas emoções e o nosso espírito do corpo físico, a gente também tem que dar atenção para isso. Então, é importante avaliar, né, se perceber, e aí por isso, se você ainda não viu, veja o meu vídeo sobre autoconhecimento, por isso a importância de se conhecer. Porque é a mesma questão, né? Eu tô com uma dor no pé, um inchaço no pé. Bom, é nítido, é visível, né? Quando eu coloco o pé no chão, eu vou sentir dor ou não, né? Mas eu vou enxergar aquele inchaço ali no meu pé. E aí isso vai apontar diretamente algo que eu preciso cuidar, certo? Agora, quando a gente vai falar das emoções, do espírito e da mente, como é que a gente faz isso? Bom, você não tem uma manifestação física das suas emoções. Você pode ter, né, a somatização de várias questões que vão levar aí algumas questões fisiológicas, sim, mas lembrando, falando do corpo físico, o tratamento primeiro é com o médico, a medicina tradicional, tá bom? Então, você não tem como visualizar, você consegue enxergar as suas emoções? Algumas pessoas conseguem, fazendo uma leitura de si mesmo através do espelho, né? Se olhando no espelho, se enxergando, se percebendo
na comunicação, no tratamento com outras pessoas, no lidar de situações, né? Eu, como disse, no momento em que eu não tinha nenhuma presença, nenhuma autoconsciência de quem eu era, ou do que estava fazendo, eu cheguei ao ponto de ter o que é bem comum em muitas pessoas também, eu cheguei ao ponto de ter uma catarse, uma crise, né, de ansiedade, uma crise emocional que se manifestou no meu corpo físico. Eu passei por uma situação em que nitidamente algo não estava legal, mas eu fisicamente, né, fisiologicamente, eu não tinha nada específico que doesse ou que apontasse de que alguma coisa estava errada. Pois o problema se tratava no emocional, né, o problema emocional, estresse. Hoje em dia, né, tendo a presença, a clareza, tendo as minhas práticas, tendo noção de quem eu sou e de como eu atuo no mundo, do que eu quero trazer, do que eu não quero, então eu consigo enxergar hoje, né, não 100% do tempo também, claro, ninguém é de ferro, mas eu consigo ter noção, por exemplo, se eu estou desequilibrado emocionalmente, se eu estou mais propenso a sentir raiva, por pequenos estímulos, pequenos gatilhos, acabar fugindo do tom numa conversa, num tratamento com uma outra pessoa. Então, dá para se chegar nesse ponto, sim, claro. Mas isso não é lugar comum para a maioria das pessoas. E aí, quando a gente vai falar então das emoções, é importante ter esse lugar de presença, esse lugar de primeiro de autocuidado. Se você tem recurso, disponibilidade, tempo para poder fazer periodicamente avaliações, seja psicológica, seja emocional, ou seja com um terapeuta holístico que vai buscar tratar essas questões em conjunto, maravilha. Se você não tem essa prática, você pode começar hoje. Não tem nada que te impeça, por exemplo, você não precisa de grana, você não precisa de nada para poder simplesmente parar por um momento, respirar fundo no final do seu dia e se perceber quais ações você tomou, de que maneira você se comunicou, se você está de acordo com isso. É claro que tudo isso vai precisar de que você dedique um tempo a si mesmo, né? A si mesma. E aí, dedicando esse tempo, você consegue sim, então, desenvolver uma autopercepção, né? Uma autoavaliação, um autodiagnóstico. Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Então, se ninguém te conhece melhor que você mesmo, você sabe apontar, você sabe enxergar e ver quais ações, quais pensamentos, quais sentimentos ocorreram no seu dia, né, ou no decorrer dos dias, ou têm se manifestado cada vez mais em você, ao seu redor, no seu entorno, e buscar então entender, aceitar é a primeira coisa que a gente faz, então, como uma boa prática, é aceitar, é se acolher, é se receber, é entregar a si mesmo esse colo para poder falar, tá tudo bem, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, opa, agi fora do tom, fui agressivo, fui agressiva, não foi legal o que eu fiz, ou como eu falei, ou o que eu estava pensando, mas tudo bem, eu me perdoo, eu aceito, eu acolho, e aí eu vou buscar fazer diferente. Como que eu vou buscar fazer diferente? Eu vou simplesmente descansar, acordar no próximo dia e aí tentar? Claro, pode ser assim também. Você tem liberdade de fazer como você quiser. Mas existem muitas pessoas especializadas em auxiliar essas questões, né? Auxiliar você nessa jornada de se perceber, de se conhecer e também de trazer uma visão profissional especializada para poder te direcionar no melhor caminho para uma melhora, né? Ninguém, eu acho que não acredito, não conheço ninguém que de maneira consciente busca estar desequilibrado emocionalmente, ou estar depressivo, ansioso, ou sabe, tipo, pensamentos ruins, pessimismo, tá sempre para baixo, baixo astral, não quer fazer. Não conheço ninguém que busca esse tipo de coisa. Bom, se você tem buscado isso, talvez seja interessante parar um pouquinho para refletir e pensar, né, no que é melhor para você, né, se você quer o seu melhor, né. Eu acredito que todo mundo quer o melhor para si. E aí, a partir disso, a gente acaba gerando o melhor para o outro também. Então, a gente tem aí diversas linhas de terapias, diversos tratamentos,
dentro e fora de religiões. A gente tem pessoas que vão te auxiliar a tratar o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual, né? Diversas linhas de medicina também vão te auxiliar no tratamento físico de alguma patologia, e isso não precisa caminhar separado, né? Eu, por exemplo, entendo que nada está separado. Então, o meu corpo físico, ele é uma manifestação solidificada de quem eu sou, certo? De quem eu estou, pelo menos. E na composição desse corpo, dessa pessoa, dessa persona, desse ego aqui que vos fala, que é canal também divino, da fonte, assim como todos são, eu tenho as minhas emoções. Então, se eu já tenho uma prática de estar sempre observando a mim mesmo, presente do que eu estou agindo, do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, e buscando não só uma questão de controle, mas uma questão de escolha. Então, escolho sempre que possível e busco sempre que se possível seja sempre fazer boas escolhas. Então, quando eu lido com uma situação local, uma pessoa que está nessa situação desequilibrada ou tá com algum, né, tá fora do próprio eixo, primeira coisa que eu faço é não julgar, né? Eu não vou julgar porque eu já estive nesse papel, todo mundo já esteve, né? Ninguém, como o pessoal costuma dizer, eu acho um pouquinho pejorativo, mas ainda assim é verdade. Ninguém é alecrim dourado, ninguém é imune às coisas. Nós estamos todos encarnados, né? Estamos todos aqui na matéria, exercendo o nosso papel, nosso propósito, né? E a gente pode falar, quem sabe, num outro vídeo especificamente sobre qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, como encontrar, né? E que não tem essa questão de encontrar, a gente conversa profunda um pouco disso, mas falando sobre o tema aqui que é a cura. Então, o primeiro momento é você se perceber, é você se enxergar. Se você tem a disponibilidade e a oportunidade de poder fazer manutenções periódicas, perfeito. Se você não tem, pelo menos se coloque nesse lugar de avaliar, né, como foi seu dia, livre de julgamento, né, como você agiu na situação, se você deixou se levar por alguma situação, e aí entender também que o que é do outro, o que é meu, eu faço as minhas próprias escolhas e eu respondo pelas minhas ações. Eu não respondo e nem escolho pelo outro, né? Então, fazendo esse papel consciente de como eu ajo, do que eu faço, eu consigo identificar, então, por exemplo, se nessa semana, nesses dias, eu estou mais tristonho, se eu estou mais ansioso, se eu estou mais agressivo, ou se eu estou mais amoroso também, se eu estou mais compassivo. Claro, né? A gente não é uma coisa só. Mas o que eu vou nutrir? O que eu quero? Né? Eu quero continuar falando dessa maneira agressiva com os meus filhos, né? Eu quero continuar falando assim dessa maneira controladora com a minha parceira, com o meu parceiro, sabe? Eu quero agir dessa maneira, é legal, é bom para mim, para o meu ambiente de trabalho, agir dessa maneira, como eu estou fazendo, né, no meu trabalho, como que eu impacto, como que eu impactei hoje o meu ambiente de trabalho, sabe? Como que eu afetei as pessoas ao meu redor, né? Eu estou realmente trazendo o melhor para mim e para os outros, como é que está isso daí? E aí, tendo essa noção, você pode buscar, então, uma cura. E aí, como que eu busco uma cura, Paulo? Primeiro, é bom você conhecer, né? A gente tem disponível, como falei, diversas linhas de terapias, tem os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Que já parte para um lado mais do físico, com as questões mais agressivas, mas também é legal ter um acompanhamento de conjunto completo. Existem terapeutas de diversas linhas, né? Então, uma boa alimentação, um bom exercício já é uma medicina, já é uma manifestação de cura, né? Então, o que você precisa? Qual que é o seu objetivo? O que você quer atingir? O que você quer curar? E aí, tratando dessa questão da cura, tem algumas pessoas que, assim como eu, né, buscam estudar, buscam desenvolver, buscam gerar a cura para o próximo, para si, trabalhando com as terapias, sendo terapeuta. E é importante também entender de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Então, tudo em excesso faz mal. Até mesmo
você, né, se fechar numa bolha e aí falar, não vou me envolver com tais pessoas, tais lugares, porque é tudo tóxico e tal, e eu não sou assim. Tem que ter discernimento, tem que ter discernimento. É claro, existem, né, situações e lugares que você tem que cortar, que você tem que... E aí, vai ter logo mais um vídeo disponível aqui no canal sobre limites saudáveis, e é sobre isso também, não é sobre apagar as pessoas da sua vida, mas você entender até onde você pode ir, até onde a pessoa pode ir com você, e aí traçar, né, uma linha que seja equilibrada e saudável das suas relações, todas as relações. Mas é importante também a gente entender que nem tudo é só mental, nem tudo é só emocional, nem tudo é só espiritual, nem tudo é só físico. E aí buscar esse cuidado, essa cura de maneira completa. E aí, quando a gente fala holístico, a gente está falando disso. Então, quando você ouve falar sobre terapeuta holístico, tira da tua cabeça essa questão de misticismo, de viajandão, que a pessoa não tá... Não é sobre isso. Holístico é justamente a questão que trata o completo, né? Então, um bom terapeuta holístico, ele vai, né, se a situação indicar e se para você fizer sentido também, um tratamento medicinal, uma cura da medicina tradicional, tipo uma questão que atinge ali algum órgão, alguma questão sim física sua, ou se só a terapia, só ali o atendimento, só a prática que você tem recebido não está gerando o resultado necessário, então integrar também a parte medicinal, medicamento, seja com psicólogo, seja com qualquer outro tipo de especialista. E aí também buscar sempre uma visão de conjunto, né? Uma visão mais aberta. Então, ok, eu estou me sentindo já há muito tempo, já tem meses, que eu estou descontando tudo na comida, no cigarro, no sexo, eu estou buscando várias fugas, eu estou me empanturrando de autossabotagem, de coisas que me fazem mal, estou cada vez me afundando, sabe? Eu quero parar de fumar e não consigo, eu quero perder peso, mas eu não consigo me alimentar bem, eu quero, sabe? Eu quero um objetivo, mas eu estou no meio do caminho me sabotando sempre, e aí eu estou tratando com um terapeuta holístico, pô, bacana. Se é um bom terapeuta, né, eu acredito que seja um bom terapeuta que você estiver passando, ele vai falar assim, olha, busca uma ajuda também na parte medicinal tradicional, vai buscar um nutricionista, um psicólogo, um psicanalista, e aí uma semana você faz uma semana você passa aqui, outra semana você faz um outro, aí vai fazendo, vai integrando essa cura completa, né, das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu espírito, do seu corpo físico. E aí, por exemplo, quando a gente vai falar disso, a gente tem que tomar muito cuidado para sempre deixar claro aqui, como eu falei, que nunca se exclui o tratamento medicinal tradicional. Mas, por exemplo, conheço pessoas que se trataram, por exemplo, de uma doença cancerígena e aí, poucos anos depois, ou teve um regresso dessa doença, dessa patologia, ou teve uma manifestação de um outro tipo de câncer. O que isso fala sobre a pessoa? Né? O que isso te mostra? Como é que você pode se autoavaliar? E a mesma coisa com os vícios, né? Com os relacionamentos, com ciclos tóxicos, pessoas, lugares tóxicos. O que isso mostra? Qual que é o lugar comum? Se todas as suas relações caminham para uma direção, qual que é o lugar comum? Se tudo ao seu redor costuma, de tempos em tempos, voltar para a mesma situação, qual que é o lugar comum? É você. Você é o lugar comum. E aí, sendo você o lugar comum, é importante entender de que o que a gente pensa tem um peso, o que a gente sente tem um peso, o que a gente faz tem um peso tremendo, o que a gente deixa de fazer. E aí, tudo isso vai fazer correlação também ao seu lado espiritual. Então, seja aí da linha que você se identificar, ou a linha de pensamento que você pensar, a filosofia que você pensar, seja um obsessor, seja um demônio, seja uma energia, um ser de forças obscuras ou, né, de cura, de manifestação de luz. Né? O que vai te sintonizar com essas forças? Então, por exemplo, eu passei por isso, então eu estou falando de um lugar aqui de vivência. Tudo que eu estou falando aqui em todos os vídeos são coisas que eu vivi. Não só além de estudar, mas que eu vivi, que eu experienciei. Então, poxa,
Tô numa relação em que eu já busquei me trabalhar, me adaptar, busquei auxiliar ou dar o espaço para o outro poder fazer esse movimento, mas não acontece, é uma situação possessiva, a pessoa é, projeta as inseguranças, os medos, e aí quer controlar, quer é, é, manifestar as inseguranças, podando de que eu viva a minha vida, de que viva a própria vida, de que a gente tenha aí um caminho direcionado legal. Poxa, então é interessante encerrar essa relação e a pessoa segue no que ela achar melhor, eu sigo no que é melhor. Mas aí, poxa, acabou essa relação e eu fico apegado de que da zona de conforto, daquilo que era agradável, deixo de ficar, de enxergar aquilo que não era bacana, que me fez gerar esse movimento de encerrar, seja familiar, seja afetivo, de qualquer maneira, qualquer relação. Um trabalho, né, um local. E aí, poxa, fico naquela lamentação, ai, o que poderia ter sido, ai, que aí já vem puxando ali uma depressão, uma ansiedade, tipo, ai, não vou encontrar mais ninguém. Isso vai trazendo para você, vai somatizando, né? Formas, pensamentos, energias, vai, né, movimentando, vai trazendo conexão com aquilo que não é benéfico. Então, é aquela situação que eu falei do meme do outro vídeo, né? Você tem duas pessoas na mesma situação, uma olhando para a parede triste, remoendo um monte de coisa, e a outra curtindo um pôr do sol maravilhoso. Então, se colocando nessa posição, experienciando e vivendo isso, você abre, né, a porta, você gera conexão, gera sintonia com energias que vão se alimentar disso, que estão na mesma, né, na mesma energia. E aí isso vai tratar com o seu corpo espiritual. Vou fazer um vídeo que a gente não tem ainda no canal só sobre a parte espiritual, tá? Mas aqui eu estou querendo trazer a questão da cura. E aí, poxa, se enxergar primeiro nessa situação já é o primeiro movimento. Reconhecer a situação já é o primeiro movimento para curar ela, para tratar ela. Né? Porque como é que eu curo alguma coisa? Tratando. Eu vou tratando, almejando, buscando a cura. Né? Não adianta também estacionar no tratamento e ficar 10, 20, 30 anos tomando medicação, passando com o mesmo terapeuta e nada de resolver as mesmas reclamações, as mesmas situações, os mesmos sentimentos, e a vida não evolui, não cresce, não muda. Aí também não adianta, né? E aí nunca é papel do outro me curar. Nunca é papel do outro me curar. É meu papel. É o meu papel. Eu tenho que assumir esse papel. O problema é meu, eu tenho que solucionar. Sabe? Ah, mas fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Você se permitiu que ele fizesse. Você se colocou ali, você trocou com aquele ser humano. Você esteve ali, você teve participação naquilo também. E aí, o perdão, né? O entender e aceitar e acolher que eu falei sobre si, também sobre o outro. E aí, buscar, tratar, curar pensamentos, memórias, traumas, rancores, ressentimentos. Como é que a gente faz isso? Bom, eu sou terapeuta e eu trabalho, por exemplo, com reprogramação mental, seja através de técnicas que fazem uso da questão espiritual ou somente psicológica terapêutica, né? Seja a hipnose, por exemplo, é uma fonte de cura também de reprogramação para acessar, por exemplo, olha, né, tenho um exemplo, fui abusado na infância e tal, mas eu fui abusado pelo meu tio, eu fui, tive uma experiência muito violenta, muito drástica, com alguém, vi alguém morreu e tal, isso, aquilo. É claro que, assim, você não vai resolver anos de um problema, de um trauma, e de, né, as ramificações disso numa sessão. Isso aí, né, se você conseguir, parabéns para o seu terapeuta também. Poxa, é o que a gente busca. Pô, se for na primeira e tiver alta, melhor ainda. Mas não é lugar comum. E aí, falando do contexto geral, você vai buscar então acessar aquela situação, enxergar ela, rever com os olhos de hoje, aplicar então esse perdão, né, se soltar, se desapegar da dor, né? E aí quando você para de se apegar na dor, você para de gerar dor para si. E aí você para de gerar dor para si e para os outros,
né? Então você gera uma mudança, uma transformação interna e externa. E aí é fundamental. Então, para sua mente, né? Poxa, quando você está num dia show de bola, seja aí um final de semana, um dia de semana aí no trabalho, qualquer dia que seja, que você acordou no gás, legal, bacana, e aí, poxa, você, qualquer motivo que seja, você não sei, ganhar uma promoção, ou vai viajar, tá chegando as férias, ou vai, sei lá, conhecer um crush novo, vai experienciar uma parada diferente, você se empolga, se motiva. Naquele dia você não costuma pensar coisas mais elevadas, pensar que as coisas vão dar certo, de que, sabe, tem um sentimento, uma sensação de completude, de poxa, que legal, olhar para aquele pôr do sol, sendo que a parede continua lá, você pode olhar para o outro lado, mas hoje você escolheu olhar para o pôr do sol porque você já está se conectando com essa energia, você está presente para isso, você está, sabe, vibrando legal para isso. Não é muito melhor? Claro, isso não significa fugir das coisas, né? Eu não vou ficar só olhando então para a luz para esquecer das trevas que eu tenho dentro. E aí, poxa, não vou ficar fugindo de mim mesmo. Não. Isso aí é ficar 10, 15, 20 anos, 30 buscando aí um tratamento sem solução, sem a cura, né? Então é importante a gente ver esses lugares, se enxergar nesses lugares. E assim, então, poder fazer uso. E qual que me serve? Pô, hipnose é legal, é um Theta Healing, uma mesa radiônica, como que é? É uma... Esqueci agora o termo correto, perdão, galera. Mas homeopatia, então, cristais, tarô, curso disso, o reiki, bom, experimenta. São as medicinas da floresta, poxa, vou consagrar um ayahuasca, um ritual de rapel, então vou lá pra mata, fazer uma imersão, vou tomar um cacau ali com a galera e tal. Experimenta, sabe? Vai vê qual é que é a sua, descobre. E aí, você vendo o que faz sentido, não quer dizer que faz sentido a vida inteira, pode fazer sentido por um tempo, né? E aí, maravilha, vai galgando esses degraus até chegar na sua cura. E qual é que é a cura? A cura é você sanar aquela situação, então você resolver aquele vício, sabe? Tipo, eu, por exemplo, né, era viciadaço em sexo, em masturbação, sabe? Tinha uma questão sexual completamente distorcida, porque a maioria, né, das pessoas, dos homens cis, né, da galera hétero, costuma ter aí desde a infância até a adolescência e tal, até a vida adulta. Eu consegui atingir um lugar de equilíbrio, de falar, poxa, não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bacana, eu tô fugindo de alguma coisa com isso, sabe? E aí, poxa, do que eu tô fugindo? E aí, olhar, enxergar, falar, poxa, eu tô fugindo de uma carência emocional, porque eu tive é, uma posição, continuo ainda numa energia de que me faltou isso na infância, de que minha mãe, ou meu pai, minha família tinha um papel de me dar mais, que não foi suficiente. E aí, tratando, curando isso, aplicando as minhas próprias terapias que auxiliam as pessoas. Hoje em mim, eu pude enxergar que não, as pessoas fizeram o melhor que elas podiam, sabe? Por quê? Porque elas também têm uma história, né? Elas também têm uma questão toda. E aí, eu fui me dando, né? Como tem coisa melhor do que você se dar um colo, você se dar um carinho, que você se perdoar, que você se amar, né? De você se manifestar esse amor próprio. E chegar na cura de uma questão é isso. Como né, naquele vídeo meu gigante lá do canal, o primeiro vídeo de 2 horas, como que eu curei a depressão e a ansiedade? Foi meu psiquiatra que curou? Não. Foi minha psicóloga, meu psicanalista, meu terapeuta holístico? Não foi. Foi a soma da interação de todos esses, o meu buscar, a minha insatisfação, minha posição de não satisfeito, de não contente, de estar vivendo aquilo, de ter que aceitar que eu vou ter que tomar remédio até o fim da minha vida. Não, cara, sabe? Da mesma maneira que aconteceu, que se manifestou esse problema, eu vou manifestar a solução disso. Como? E aí, poxa, vai ver o vídeo lá de 2 horas que você vai entender como que eu cheguei à cura dessas questões que eu citei, da depressão, da ansiedade, dos pensamentos suicidas, né? Então, é importante.
a gente se colocar na posição de observador da própria vida e refletir sobre o que é que está legal, o que é que eu vou expandir, vou aumentar, vou crescer, e o que é que está fora de equilíbrio, que está fora do tom, né? Olhando sempre para si, para si. E olhando para si você vai enxergar lugares, pessoas, que a partir do momento que você gerou a mudança em si, já não se conectam mais com você já não se conecta mais. E aí você vai gerar também uma mudança, não só dos ares, mas também daquilo que te cerca. Né? Você vai se ver, sim, rodeado de pessoas que estão buscando e vivendo também aquilo que você está buscando. Então, bora buscar a cura, bora se curar, porque a gente só vai poder ajudar o mundo, curar o planeta, resolver tudo, se a gente resolver primeiro a nossa parte, a nossa bagagem, a nossa mochilinha. E aí, cada um fazendo o seu, a gente torna assim um mundo melhor, sem dúvida. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa aqui desse papo que te gerou uma vontade de conversar, discutir, debater de maneira bacana, respeitosa, deixa aqui nos comentários, bora conversar. Não esquece de deixar o like. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, manda para as pessoas também ao seu redor, né? Quem sabe aí tem mais gente buscando, que nem, às vezes nem sabe que está buscando essa cura, essa libertação, e tem você, quem sabe, como um canal, só de compartilhar você já pode ajudar muito uma pessoa. Para quem também puder e sentir, tem o Pix aqui do canal na descrição do vídeo, que ajuda muitíssimo. O @ Força da Cura A, né? Sem ser cedilha, Forca da Cura A, é o meu Instagram de atendimento. Lá tem um link para o meu WhatsApp para você poder agendar. Me sigam nas redes sociais, né? Interajam, estou aí, estou disponível, estou aberto. Se está precisando muito de uma ajuda, não se preocupa. Estou sem grana, não, vamos conversar, entendeu? O meu trabalho aqui é muito além de buscar recursos financeiros. Eu quero, minha missão, o meu desejo de coração nesse momento da jornada é poder levar, né, a cura, ajudar as pessoas a se curarem, né, a trabalharem para a autocura e alcançarem uma vida mais plena e satisfeita. Fechou? Então, do meu coração para o seu, Namastê.